Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, é o conteúdo de política do Grupo Aratu. Como dizia meus avós, se interesse por política. Você não vai perder nada se interessando por política e ainda vai acompanhar tudo que faz de mais importante para o nosso cotidiano se tornar menos sofrido, menos doloroso. E é sobre assuntos como esse que a gente vai conversar hoje com o vereador da cidade de Salvador, Silvio Humberto. Ele é presidente da Comissão de Cultura, ele é vereador pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Silvio, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, é um prazer. Estou estreando aqui, na verdade, no Linha de Frente e ser entrevistado por você é uma honra. Vamos falar sobre vários assuntos que afetam diretamente a vida do soteropolitano e dos baianos e principalmente as festas populares, auxílio a produtores culturais, auxílio aos artistas, porque eles podem, Silvio, por mais um ano, sofrer esse revés, de não ter carnaval, de não ter festas populares, e economicamente é um baque muito forte. Você que acompanha no cotidiano isso, o que é que você pode falar sobre esse prejuízo econômico grande? Pablo, é fato, os profissionais de cultura, pensando aí na sua inteireza da cadeia de produtos e serviços, foram os primeiros a parar, E, ao pararem, você verificou o quanto há uma fragilidade também desses profissionais, porque as pessoas viviam da noite para garantir a sua subsistência, a sua sustância durante o dia. E o que nós observamos, assim, isso em todos os lugares do Brasil, mas, ao mesmo tempo que se colocou o problema, eles tiveram uma capacidade enorme de reação e um exemplo disso, de mobilização, foi a Lei Aldir Blanc. Isso movimentou a cena cultural e artística desse país, embora o governo federal tentou de todos os momentos, assim, da forma que ele vem tentando acabar com a produção artística no país, basta ver, assim, acabar com o Ministério da Cultura, isso foi, mas você acaba com o Ministério da Cultura, mas você não consegue acabar com a cultura, que é essa capacidade dos fazedores e fazedoras da cultura, porque é uma produção humana. Você ataca a produção artística, mas a cultura você não acaba, porque você não acaba um dos pilares da existência desse povo. Eu percebo na Câmara, dos vereadores e vereadoras que eu converso, eu percebo que é muito distinto o espectro de opiniões sobre carnaval, sobre festas populares nesse momento. Vai de vereadores que são completamente a favor, como Cláudio Tinoco, vai de vereadores que são completamente contra a realização nesse momento de festas como o carnaval. E qual a sua ponderação a respeito desse assunto? Eu tenho dito o seguinte, eu sou um carnavalesco por excelência, eu sou daqui do Garcia, então eu vi o carnaval passar na frente da casa da minha avó ali, a mudança do Garcia, então dos blocos afros. Nós sabemos, a economia da alegria pulsa nessa cidade. Mas há que se perguntar, nós temos as condições sanitárias para garantir a realização desse carnaval? Vida só tem uma, O carnaval vai e volta, mas entendemos que o carnaval gera recursos, As pessoas dependem também do carnaval e, assim, a solução para isso é uma solução técnica, é uma solução do ponto de vista econômico e financeira e social, é você pensar agora, eu acho que esse é o momento, dado o que nós temos hoje, o que está acontecendo fora do Brasil, dá para se perceber, e o cancelamento das festas, dá para se perceber que se tem um carnaval daqui a 2 meses, tudo que se requer um planejamento, isso não tem as condições para acontecer. E nós sabemos que acontecer nesse período, se acontece, nós sabemos que o carnaval sempre deixa a sua gripe com o nome até de uma música famosa. É verdade, sempre tem uma virose. Sempre tem uma virose. Imagine em época de pandemia. Então, assim, eu acho que agora é a discussão das alternativas socioeconômicas, principalmente para aqueles e aquelas que dependem, que estão na base disso, na base social, aquelas pessoas que enfrentam aquela famigerada fila da CEMOP, aquelas mulheres negras que vão para lá, que se a gente levar em consideração com seu isopor, trocando dinheiro. Então, você precisa garantir, por exemplo, tem um SOS Cultura ou um fundo, e a gente tem começando a discutir isso, para que, a partir desse fundo, você possa, com o dinheiro que vem do Estado, com o dinheiro que vem da Prefeitura, você possa bancar essas pessoas. Porque se as pessoas dependem economicamente, financeiramente, então, assim, é uma decisão política você apoiá-los. E eu acho que, acertadamente, a fim de você garantir dignidade, porque, como nós falávamos dizendo o seguinte, aparentemente, você tem um mar de incertezas, o mar é para todo mundo, mas tem gente que vai de bote,
vai a nado e tem gente que vai de uma lancha de não sei quantos pés. Então, é assim, você precisa dar um tratamento diferenciado, porque geralmente a classe média, né, os grandes empresários já encontraram os seus caminhos, e esses que dependem efetivamente das ruas precisam agora de ter o auxílio. Se vai ser uma extensão do SOS Cultura, mas precisa ser um SOS onde você ofereça o barco e não ofereça salva-vida. Né? Estou conversando com o Silvio Humberto, ele está falando sobre esse oceano de incertezas em que alguns têm mais facilidade de atravessar o oceano em segurança e outros têm muita dificuldade. E um dos aspectos dessa questão é justamente a festa popular, o carnaval, que culmina com a série de festas populares, porque a gente está falando aqui do catador de lata, a gente está falando aqui do cordeiro, a gente está falando aqui dos milhares de ambulantes que praticamente migram para o circuito do carnaval, se mudam para o circuito do carnaval e ficam durante 10 dias, talvez mais, arrecadando sustento de 3 meses, de 4 meses. Eu acrescentaria algo que, assim, se você considerar o tempo que essas pessoas investem, cai naquela linguagem popular que as pessoas estão lá trocando dinheiro. Não estou dizendo que as pessoas não ganhem, mas se você apurar, dizer assim, quanto é o seu tempo? O tempo que você investe, porque nós somos medidos pelo tempo, né? Então, quanto tempo você leva para vender uma caixa? Quanto tempo, o tempo que você dorme na rua? O tempo que você precisa trazer sua família? Então, isso demonstra que, na verdade, quem ganha é quem sempre ganhou. Né? Aqueles que são, de fato, já entram patrocinados, já entram com o carnaval pago, e esses daí que são na base, eles vão, na verdade, disputar entre eles, né, o dia a dia. Então, eu acho que o carnaval também ele reflete as condições socioeconômicas da cidade de Salvador, que é uma cidade extremamente desigual racialmente, é uma cidade desigual socialmente e que vive ainda esse eterno círculo vicioso da pobreza, porque Salvador ainda não conseguiu criar suas alternativas econômicas para tratar de forma digna essa população negra, pobre e periférica, que precisa pensar alternativas de fato, de inclusão mesmo. Eu acho que as políticas públicas dessa cidade precisam ter como foco uma pergunta simples. Essas políticas garantem dignidade a essa população? Se não garante dignidade, volta para o começo, né, para poder ter ações, porque o problema, minha gente, não é um problema técnico. O problema é de uma decisão política para fazer, porque a técnica não se sobrepõe à política. A política escolhe as técnicas. Você pode escolher crescer concentrando renda, como é a característica do nosso país, como você pode crescer fazendo distribuição de renda. Isso é só você virar a chave. Quando o governo, por exemplo, o governo federal, quando eles falavam de R$200 o auxílio emergencial, o Congresso foi para cima, se mobilizou, passou para 500. Ele, no final, para não ficar de fora, trouxe 600. Então, assim, quem ofereceu 600, e antes ofereceu 200, é porque poderia até oferecer muito mais. E viu o impacto disso. Porque esse dinheiro fez a economia girar. Então, assim, nós vivemos hoje, Pablo, assim, você tem mais de 100 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Inclusive, Silvio, desculpe te interromper, é assustador algumas cenas, o cenário é assustador aqui em Salvador, de pessoas pedindo comida. Pessoas estão passando fome como há muito tempo eu não estava vendo. É só você entrar numa grande metrópole, pegar um trânsito, você vai ver pai, mãe, criança, uma família inteira com cartaz de papelão, mal escrito porque a população não tem educação, pedindo para não morrer de fome. E é importante a gente trazer uma diferença que a Covid não inventa. A Covid, ela exacerba essa situação de vulnerabilidade social que nós temos. Porque a fome assim, a fome tem solução. Ela é uma decisão política. Porque ao mesmo tempo que você tem esses números da fome, você vê o agronegócio estourar. Então, assim, é preciso se pensar que se você tiver políticas públicas de inclusão dessas pessoas e aqueles que você não consegue incluir com inclusão produtiva, você precisa garantir benefício. Os benefícios de prestação continuada, a Bolsa Família que eles acabaram, que eles poderiam, só em reajustar, isso já traria a inclusão. Né? Então você fica nesse jogo, né? E agora está nesse jogo político aí, o teto de gastos, eu não sou um defensor do teto de gastos, né? Porque o teto de gastos, na medida que ele compromete as políticas sociais, ele afeta, isso tem nome, sobrenome e tem endereço certo, isso vai bater no povão. Então a gente precisa entender sempre assim, que a economia, né, a economia sobe, desce e volta. A gente precisa virar a chave que a economia deixe de favorecer, primeiramente, no primeiro momento, no segundo, no terceiro momento, os interesses do mercado. Por isso que assim, o debate precisa ser feito hoje em torno da questão que envolve a austeridade fiscal,
É preciso dizer, essa austeridade fiscal está garantindo dignidade, está garantindo hoje que a gente celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, está garantindo os direitos humanos, os direitos sociais, o direito à cultura, o direito à alimentação. O senhor está garantindo superávit primário para o Brasil, que também é importante, mas também não precisa ser uma prioridade num momento como esse. Tem muitos assuntos para a gente debater, inclusive o plano de cultura da capital, um plano que eu vejo que é coisa também para longo prazo. Mas só para a gente arrematar essa questão da sua preocupação, da minha preocupação do Carnaval e das festas populares. O que você está me dizendo é que a gente tem pelo menos 2 meses para saber de que maneira a gente vai dar um suporte financeiro para esses soteropolitanos que dependem da festa. É isso que você está me dizendo? Qual a sua proposta? Eu entendo que os recursos que estão sendo, foram orçados para ser gastos com a festa nas suas condições normais de temperatura, né, você canalize isso para um fundo que venha favorecer essas pessoas. É possível fazer isso. Eu acho que você pode envolver a academia, trazer os especialistas, você tem um observatório de economia criativa, você tem a sociedade civil, você tem os blocos, você tem os sujeitos do carnaval. Né? É preciso que essas pessoas sentem, conversem e a gente tenha uma ação concertada, no sentido de você envolver os gestores, né, o governo do estado, a prefeitura, quem pensa, né, a Secretaria de Finanças, né, de Fazenda, que eu sou de lá, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, a Câmara de Vereadores, pensar e sair com uma proposta, que a gente já até encaminhou uma proposta nesse sentido, porque você já tem o SOS Cultura, amplie o valor do SOS Cultura, vamos expandir isso e encontrar saídas agora, uma vez que em 2 meses o que está tudo se desenhando é que não terá o carnaval, mas as pessoas estão aí. E essas pessoas precisam ser, de fato, acolhidas, precisam ter um tratamento digno. Né? Elas já se defendem, porque elas disseram assim, olha, eu boto meu isopor e vou lá me defender, eu tenho uns pequenos blocos afro, que isso faz a economia girar. Então, na medida, qual é a saída? Porque se você guardar as devidas proporções, vamos voltar nos anos 30. O que foi a crise da depressão naquela época? Na crise de 29, na União dos Estados, sobretudo a quebra da Bolsa de Nova York. O que foi que o governo fez ali? Foi a entrada do governo para auxiliar. Com o quê? Com políticas públicas. Então, se deu jeito lá atrás, por que não pode, agora que você movimenta muitos recursos, por que não pode essas empresas que patrocinam o carnaval terem ações efetivamente de doação, né, de se envolverem, porque não é gasto, é um investimento, porque você vai garantir um bem precioso à vida das pessoas. E depois até volta, né? Volta na forma de imposto, volta na forma de consumo para essas empresas. Eu estou aqui com o vereador Silvio Humberto, ele é do PSB, ele é oposição ao prefeito Bruno Reis. E aí, conversando com um vereador de oposição, é importante também a gente perceber qual o ponto de vista sobre a gestão. Nesta semana que se inicia, vamos ter 2 importantes eventos na Câmara. É a votação do Plano de Cultura, que eu quero conversar com você a respeito, porque você é o presidente da Comissão de Cultura, mas também é a votação, a aprovação ou não da Lei Orçamentária de Salvador. Analisando a proposta da LOA, da Lei Orçamentária de Salvador, você considera que a administração, nesse ano de 2022, ela vai por caminhos adequados, sendo de oposição? Olha, eu diria o seguinte, que as prioridades que têm sido pontuadas, né, e nós, enquanto vereadores da oposição, nós fizemos inúmeras emendas e não foram acatadas nenhuma. Nenhuma. Como sempre, né? Tudo antes no quartel de Abrantes. Né? O governo tem suas prioridades, eu entendo que a prioridade, nesse momento, né, pegando o que nós estamos vivendo, o efeito da Covid, os efeitos da Covid, e ainda vamos viver por muito mais, eu não entendo que Salvador tem uma proposta estruturante para pensar o seu desenvolvimento socioeconômico, ou seja, enfrentar a questão do desemprego, a questão de você garantir um emprego decente para as pessoas. Então, Salvador ainda continua nesse círculo vicioso da pobreza. Os projetos que têm sido votados, né, têm favorecido enormemente a especulação imobiliária na nossa cidade. Né? Assim, quais são as empresas que conseguem ser atraídas para a cidade de Salvador? Eu acho que Salvador não pode ser uma cidade de eventos, porque evento, o nome já está dizendo, é eventualmente, mas assim, Salvador precisa ser a cidade que gera os eventos. Por exemplo, você pode ter um amplo complexo na área de saúde e, consequentemente, você vai atrair eventos na área de saúde. Mas se você não tem isso, você fica só eventualmente trazendo. Então, nesse momento aqui eu venho, atraio esses investimentos e depois, e o dia seguinte. Então, Salvador precisa, de fato, começar a atrair o que a gente chama desses serviços complexos para a cidade, porque isso, eles têm um maior valor agregado, isso gera trabalho e renda, e eu não vejo, assim,
a visão da prefeitura, e tudo precisa ser espetaculoso, né? Salvador se tornou a gestão eficiente, mas quando você olha no PIB, né, do Nordeste, Salvador perdeu o seu lugar para Fortaleza. Então você tem um potencial enorme dessa cidade, que é em torno de quase, nós somos 3 milhões de pessoas, mas quando você pensa no que realiza esses 3 milhões de pessoas, o potencial que nós temos, esse potencial não é devidamente realizado. E é interessante quando o vereador fala isso, que a gente perdeu o PIB para Fortaleza, capital do Ceará. Isso se reflete em outros aspectos, como, por exemplo, o futebol. Está aí o futebol do Ceará muito à frente do futebol baiano e do futebol pernambucano. Para a população entender, Silvio, você falou assim, ó, eu apresento a proposta de emenda e ela é rejeitada, ela não é considerada. Dê 2 exemplos de emenda que você apresentou e não foi considerada. Um exemplo que nós apresentamos, assim, você pensar recursos para a Secretaria de Reparação, recursos para ser alocados para a população em situação de rua e os catadores, para cuidar dessa população, né? Então, isso são recursos que, ora, são apresentados, né? E a administração tem outros objetivos. Do ponto de vista da política, eu posso te assegurar que você entende, porque eles têm maioria. Foi a população que fez a opção por esse, né, por esse governo, né? Mas o que eu tenho dito é assim, nós não somos adversários, nós não somos inimigos da cidade. Porque às vezes assim, você está fazendo oposição pela oposição, não fazemos oposição pela oposição. O que nós buscamos é construir, por isso que você tem uma oposição que daqui para lá eu tenho uma visão, de lá para cá você tem uma outra. Então o que nós estamos sinalizando, né, e acertadamente, que Salvador precisa dar um salto civilizatório. Eles já estão aí há 8 anos e aí você pergunta, o que mudou do ponto de vista da geração de trabalho e renda nessa cidade, né? O que a mobilidade urbana da nossa cidade? Ou a questão do transporte coletivo da nossa cidade que está nesse círculo, não se resolve. E ainda vou mais além, com a proposta que teve agora da venda, né? De você estar incorporando, assim, oferecendo à iniciativa privada a participação, exemplo dos cemitérios, né? Salvador tem um problema crônico, né, desses cemitérios. Você vai oferecer a iniciativa privada, que já tem. A iniciativa privada, quando entra, isso vai se refletindo no preço das coisas. Então, assim, Salvador precisa dar uma guinada para além do espetáculo, né? Salvador precisa deixar de ter, por exemplo, quando você envolve a questão da habitação, do direito à moradia, do direito às cidades, e precisa ter algo muito mais participativo, que a gente tem observado nos projetos que têm sido apresentados, sempre tem algo que tende a favorecer a especulação imobiliária da nossa cidade, né? Então, assim, você avança sobre determinadas áreas, né? Você reconhece que as áreas foram degradadas, mas você não fez o seu dever de casa, que era impedir que essas áreas fossem degradadas. Então, eu digo assim, é preciso uma mudança de chave e você fazer uma pergunta que, assim, não é você arrecadar para depois você atingir a dignidade das pessoas. Eu acho que a gente precisa perguntar, né? Salvador, essa população preta, pobre da periferia, tem sido tratada dignamente? Então, quando eu não tiver uma resposta para isso, eu vou ficar me perguntando sempre, criando os meios e as condições para que eu tenha uma resposta a contento, satisfatória a essa pergunta. Silvio Humberto, natural aqui do Garcia, bairro tradicional aqui em Salvador, bairro de muitos sambistas também, bairro cultural, boêmio. 59 anos? Sim. Vou fazer em fevereiro. Fevereiro, né? No mês do Carnaval. 59 anos, vereador de Salvador pelo PSB. E nesta semana que se inicia, tem a votação de um plano amplo para enxergar a cultura aqui na capital, do qual o Silvio Humberto é um personagem importante por ser o presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Eu já conversei com alguns vereadores mais conservadores, vereadores de bancada evangélica, e eles apontam algumas resistências e restrições ao plano. Vocês já chegaram a dialogar a respeito, Silvio? O diálogo é a nossa marca, né? Você está numa Câmara, né? E eu tenho 9 anos lá e dentro da Câmara, no meu 3º mandato, e tenho dito que o diálogo política sem diálogo não é política, né? É o espaço para ter o fundamentalismo chegar. Quando o fundamentalismo chega, o diálogo sai, a política vai embora, a democracia cai, né? Então, assim, as matérias relativas à cultura sempre transitaram na Câmara, sempre construída, coletivamente e com muita facilidade, né? Pela natureza do tema. E isso também que justificou a escolha pelo presidente Geraldo Júnior
para que eu fosse o relator desse projeto. Que como eu disse, eu tenho discordâncias com a administração, a forma de gestão, não é? Mas eu reconheço que esse é um plano participativo, é um plano estratégico, é um plano que foi construído com a sociedade e que se propõe, a partir das dinâmicas culturais da nossa cidade, colocar a cultura como um eixo estruturante do desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade. Porque, ao fazer isso, você está dando um outro enfoque, deixa de que você arrecada, você avança e depois eu vou e distribuo isso na cultura. Eu reconheço, eu dou relevância à cadeia produtiva de serviços e produtos gerados a partir da cultura. E isso foi feito, Pablo, a partir de um diagnóstico cultural, uma consultoria da universidade, né, dos acadêmicos, que entende, trabalha com economia criativa, com economia da cultura, e fez um diagnóstico cultural da cidade de Salvador. E foi apontado que o potencial dessa cidade está justamente na sua matriz africana e afro-brasileira. E eu acrescento, esse potencial não se transforma em realidade, não se materializa, face o racismo estruturar as relações de poder, estruturar as relações sociais. Então, a partir daí, se foi feito audiências públicas, se ouviu o Conselho Municipal de Cultura. Então, você foi algo participativo. Quando isso chega na Câmara, em 28 de junho, né, nós fizemos 3 audiências públicas e uma das audiências, assim, e todas elas, houve a participação da Fundação, houve a participação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Nós convidamos o Lu Araújo, por exemplo, que já foi presidente da Fundação Palmares e hoje presidente da Fundação Pedro Calmon, para dialogar. Eu senti que isso fazia uma coisa muito plural. E dessas 13 audiências, a sociedade civil, e teve uma específica, que foi a última, foi discutida a dimensão estratégica da cultura. Como a cultura movimenta um mundo, né? Como ele tem um efeito multiplicador grande, quanto ela é estratégica. E, a partir daí, foram apresentadas, eu recebi 35 emendas, em consonância, né, em acordo com a Fundação Gregório de Matos, nós analisamos e foram mantidas 12 emendas. Né? Dessas emendas, você tem ligado à quadrilha junina, o samba junino, né? Embora o plano já trouxesse nas suas metas, né? E são mais de 10 objetivos, 10 diretrizes, você tem as diretrizes, você tem metas, você tem mais de 250 ações. Né? E isso porque houve uma escuta ativa da sociedade. E nós incorporamos essas emendas, tanto da oposição, né? E também rejeitamos as emendas que vieram da oposição, porque tinha duplicidade, ou porque não adequava naquele momento a um plano, porque é um plano de 10 anos, que tem uma proposta de ser monitorado a cada 2 anos, e diante disso, nós apresentamos o resultado e o problema surgiu quando tem lá a cultura, né, LGBTQI+. Aí que está a questão, porque os vereadores falam assim, Pablo, na verdade, esse plano está querendo induzir nossas crianças a serem gays, está querendo dizer que o adolescente tem que ficar homem com homem, mulher com mulher. Tem alguma coisa disso aí? Pablo, olha, sinceramente, esse é um argumento tão frágil, né? Porque eu conversando com as pessoas, assim, quem lê o plano, né? Porque a maior parte da leitura estão nas ações. Né? São 29 metas e para cada uma dessas metas você tem 10 a 12 ações. Né? E o que o plano valoriza justamente é a cultura, a pluralidade cultural, né? A diversidade que nós temos, que às vezes as pessoas confundem, né? Ou propositadamente ou por desconhecimento, né? A orientação sexual com a discussão sobre a cultura LGBTQI+, são duas coisas completamente diferentes. Mas esses tempos obscuros que nós estamos vivendo, né, de obscurantismo, onde assim não parece que as pessoas aprenderam nada com esse momento pandêmico, que nós não somos absolutamente nada, né, mostrar a fragilidade do ser humano. Então nós, nesse momento que era um momento de se fazer pontes, lembro aqui até do filme Pantera Negra, né? Que ele diz ao final, olha, nos momentos de crise, os sábios constroem pontes, os tolos erguem barreiras, erguem muros. Então, esse é o momento da gente discutir e de construir pontes, porque, na verdade, quando a gente está falando de cultura, você está afirmando a dignidade humana. Você está afirmando que, por exemplo, pensa o carnaval sem a comunidade LGBTQI+, vai ter carnaval? Se eu entendo que, por exemplo, a parada gay é uma manifestação artística, é um momento onde você afirma o direito LGBTQI+, mas isso vem fruto de uma luta. E ali as pessoas veem aquela forma alegre, mas ali você está falando de direitos que as pessoas morrem em função da sua orientação. O Brasil é um país que mais mata
as pessoas que são trans. Então, a gente precisa entender que as ações que estão ali propostas são também inclusão produtiva, porque às vezes você passa na ordem, quando encontra as pessoas vendendo o seu corpo, eu entendo que as pessoas podem até fazer, né? Não faço nenhum julgamento sobre isso, mas eu acho que as pessoas precisam ter escolha. E às vezes você vai ali, está naquele lugar, porque você não tem escolha, porque quando você chega no mercado de trabalho, você não é reconhecido em função da sua orientação. Então, trans só é visto como profissional do sexo. Pois é, só acho que isso só pode ser como se tivesse nascido para uma única coisa, como se fosse uma opção sua. E às vezes é assim, não tem jeito. Então eu acho que essa discussão, assim, o que está se propondo é pensar a cultura para Salvador. Isso é aquele jogo ganha-ganha. Porque todos que minimamente entendem que a dignidade é um princípio, é um valor importante, até para o dia que nós estamos hoje, pensando aí no dia 10, né? No dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, a dignidade é um princípio basilar da justiça social. Então, assim, eu não posso falar em quase cidadania. Essas pessoas contribuem com impostos, os impostos dos tributos, vão para subsidiar as políticas públicas, e na hora que eu tenho que pensar políticas públicas para as pessoas, dizer assim, não, vocês não têm direito a essas políticas públicas. Então, assim, é uma situação de quase cidadania. Eu acho que nós temos uma boa chance, o plano está redondo, o plano é uma janela de oportunidades para a cidade de Salvador, e nós precisamos aproveitar. Eu espero que na segunda-feira, dia 13, né, dia 13, a gente possa votar o plano e lembrando que a prefeitura tem um centro LGBTQI+, em homenagem à Vida Bruno. A prefeitura tem uma secretaria de reparação. As ações voltadas à população, à comunidade LGBTQI+, você tem ações na lei orçamentária anual, no plano plurianual, que é o PPA, que são ações para 4 anos. Então, assim, fica uma incoerência, uma inconsistência. Eu aprovo uma coisa e na outra eu vou votar contra. Então, assim, eu acho que é o momento de se fazer as pontes, né? Eu acho que é preciso ter esse entendimento. A gente não pode trazer as nossas convicções religiosas. Eu acho que eu respeito as convicções religiosas, mas desde que ela não avance sobre o direito dos outros, né? O direito da outra, e venha transformar as pessoas em uma situação de quase cidadania. Silvio Humberto, do PSB, presidente da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores de Salvador, falando sobre o plano de cultura para a capital da Bahia. Eu agradeço a participação de todos. Até um próximo encontro. Obrigado, viu, Silvio? Até um próximo contato aí. Eu agradeço, e eu acho que é importante quando você abriu, que falou sobre política, né? Quando você não discute política, você é justamente dominado e governado por aqueles que amam e adoram a política. Então, a gente tem que se envolver para poder garantir que a política está no nosso dia a dia. Então, as pessoas participem, se envolvam. Perfeito. E por isso que existe o Linha de Frente, para a gente falar sobre a política de um jeito que todo mundo entende. Um abraço a todos e até um próximo encontro. Valeu!